O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui pela TV Osasco, começando o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar. Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, está aqui comigo. E hoje estamos recebendo aqui mais uma vez a Coronel Eliane Nicolucci, pré-candidata a deputada estadual pelo Partido da República, o PR. Sejam bem-vindos. Sempre lembrando do nosso grito de guerra para as eleições deste ano, policial militar, vote em policial militar, participe do primeiro encontro de pré-candidatos da Polícia Militar. O evento será neste sábado agora, dia 4 de agosto, em Campinas. Olá, meus amigos, tudo bem? Tenente Santinho, sou vereador aqui em Campinas. Gostaria de convidar todos os policiais militares, ativos e da reserva, seus familiares, para que participem no dia 4 de agosto do primeiro encontro dos pré-candidatos policiais militares do Estado de São Paulo. Pré-candidatos a deputados estaduais, deputados federais, senadores, quiçá os governadores e quiçá até o nosso futuro presidente da República. Convido a todos vocês que estão indignados, que estão reclamando de salários, que reclamam dos seus direitos, policiais militares e famílias que estão sofrendo todos os dias nas ruas, que venham ao nosso encontro e conheça os nossos pré-candidatos policiais militares. Gostaria de falar a todos que isso aqui é um evento histórico e que será o primeiro evento onde conseguiremos direcionar um pouco nossos votos para aumentar nossos representantes nas assembleias, no Congresso Nacional. Tamo junto, pessoal! Polícia Militar! Estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, a Coronel Eliane Nicolucci, pré-candidata a deputada estadual pelo PR. Até o dia 4 de julho, agora do mês passado, ela comandava o CPI 1, sediado em São José dos Campos, passou o comando. Está aqui para a gente conversar um pouco sobre Polícia Militar, eleições. Comigo, o Coronel Ernesto. Coronel Nicolucci, muito obrigado por a senhora estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, bom dia a todos e a todas. É um prazer voltar aqui no programa, né? Eu me sinto já em casa aqui de poder conversar, compartilhar, ainda mais num momento tão importante da nossa vida em que a decisão foi bastante difícil, né? Mas a gente compra a briga e segue em frente. Boa tarde, Coronel Ernesto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a minha amiga Nicolucci. É uma satisfação recebê-la aqui novamente. A gente espera que esse passo que está sendo dado agora ele seja muito importante principalmente para a instituição, porque conhecendo a sua característica, conhecendo a sua história, eu tenho certeza que nós vamos ter uma oportunidade muito grande de crescer como instituição, tendo a sua representação em breve, na função que for, tá? Na função que for. E eu, se o Silvio me permitir, eu conheço bem a sua história, mas eu acho que seria, começando bem o nosso programa, seria interessante você contar um pouquinho da sua trajetória. Quem sou eu? Porque você é uma das primeiras oficiais, entrou na primeira turma de oficiais na Academia do Barro Branco, isso já é um marco. Você é uma coronel jovem que desempenhou um papel ao longo de quase 5 anos
de comandante de uma região importantíssima do estado de São Paulo. Eu acho que falar isso para o nosso público, aqueles que estão nos assistindo, você que nos assiste mais uma vez aí e nos prestigia pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, acho que conhecer um pouquinho mais da Nicolucci seria muito importante. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que é importante começar falando que eu sou filha de policial militar, já falecido, né? Faleceu na mão de criminosos. Sou nora de um policial militar veterano, que eu tenho muito orgulho, um grande homem. E sou esposa de um policial militar também, voador, né? Que eu falo, vive voando, né? E é claro que desde pequena eu me espelhei muito no meu pai. Meu pai foi, assim, uma imagem, um exemplo de pessoa. E, assim, quando pequena, eu decidi se me tornar policial por conta do exemplo dele, do que ele era, do que ele passava. E meu pai, ele falava algumas coisas. Ele falava que, como policial, e minha mãe professora, né, de escola pública, ele não deixaria riquezas, mas ele deixaria para a gente uma boa educação, com valores que nos dariam asas para voar e pernas para correr. E nos deixaria um nome do qual nós iríamos nos orgulhar. E esse legado, ele cumpriu, deixou, e é o legado que eu pretendo deixar para minhas filhas, né? Eu tenho a Carolina, a Catarina, e eu sinto o orgulho que elas têm de mim, né? Assim como mãe, né? E eu quero deixar esse legado também. Eu cresci no interior, cresci em Campos do Jordão. De lá, eu acabei indo para o colégio da Polícia Militar, fui aluna lá do colégio, e lá que, assim, também despertou muito essa vontade de querer entrar na academia. Só que naquela época não tinha academia para as mulheres. E aí eu acabei indo fazer um ano de engenharia na FEI e de repente abriu o concurso, o primeiro concurso para as 15 primeiras. E eu prestei escondida do meu pai. Ele soube da minha aprovação pelo Diário Oficial e tomou um susto. E no momento que eu cheguei toda contente em casa para falar, pai, olha lá, passei, tomei uma bronca, né? Ele estava preocupado, né? Primeira turma de mulheres, né? E aí ele falou assim, você pensa que vai ser fácil? Você pensa que eu vou te ajudar? Você pensa bem que você vai ter que se fazer por você mesma. E eu assumi esse desafio desde aquele dia. E faria tudo 15 mil vezes de novo. Tenho paixão por isso, fiz a escolha certa. A academia foi um grande aprendizado, mas a academia reforçou aqueles valores de casa que a gente tinha. E, assim, foi uma realização de um sonho. Me formando, eu fui trabalhar na Zona Leste de São Paulo, trabalhei no Copom do CPC. Depois fui convidada a trabalhar na Casa Militar também, onde eu tive o contato, então, com a Defesa Civil, que é exatamente aquela coisa de trabalho sistêmico, de trabalhar integrado com pessoas, né, de trabalhar em time. Muito bacana, foi uma experiência muito boa. E depois, para poder conciliar a vida pessoal, aquela questão de ser mãe, mulher, né, essa conciliação de papéis, eu acabei pedindo para vir para o interior, para poder viver um pouco mais esse papel de mãe, né, que estava tão prejudicado, às vezes, na carreira. Aliás, é uma dificuldade das mulheres hoje conciliar. E dá. A gente tem que ter só essa responsabilidade. E aí vim para o interior, vim para o CPI-1, como chefe da divisão operacional, já caindo lá com grandes operações, Operação Verão, Inverno, Padroeira, né? Operações grandes o ano todo, um processo de regionalização do Copom, um processo de integração, o primeiro centro de operações integrado de um município foi lá, e acompanhei tudo isso. Mas eu acho que o grande aprendizado foi no sentido de trabalhar a valorização das pessoas que trabalhavam com a gente. Eu chamo muito do comandar, mandar junto. Uma série de técnicas nós desenvolvemos para que o nosso policial militar, do soldado mais moderno ao mais antigo, pudessem participar das decisões que foram acertadas, porque nós conseguimos bons resultados na região do Vale. Eu ia falar isso, a região do Vale é muito complexa. Você tem o litoral, você tem grandes cidades, São José dos Campos, Taubaté, e você tem as montanhas ainda para tomar conta, da Campos do Jordão e as cidades que orbitam em volta também ali, que tem um turismo muito grande. Qual é o maior desafio ali? O que você pode colocar assim? Ernesto, é assim, é uma região entre duas grandes metrópoles, as duas maiores metrópoles do país, está exatamente no eixo Rio-São Paulo, cortada pela rodovia Presidente Dutra, que transporta 50% do PIB nacional. É uma região que tem 2,5 milhões de habitantes e que recebe todos os anos mais de 40 milhões de turistas. Então veja como é uma região complexa. E da mesma forma que atrai tecnologia, riqueza, turismo, atrai também o criminoso.
E a gente enfrentou recentemente, inclusive, os efeitos de uma intervenção no Rio de Janeiro, que é a área de divisa. Então, houve a necessidade de consolidar e fortalecer um trabalho em rede, um trabalho sistêmico que foi sendo construído ao longo desses 4 anos e que recentemente foi tremendamente testado, que é exatamente um trabalho integrado entre as polícias, né, Polícia Militar, Civil, Técnica Científica, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Ambiental, o pessoal do grupamento aéreo e mais as prefeituras, né, as secretarias municipais de defesa do cidadão ou segurança. E a gente constituiu um grande trabalho em rede, um trabalho integrado. E isso trouxe bons resultados. Então, a complexidade nos forçou a inovar. Essa complexidade que a senhora está falando, apesar dela, foi possível a PM, o CPI, sob o seu comando, desenvolver vários projetos junto à comunidade da região. Então, eu queria que a senhora resumisse um pouco esses projetos, o que são, como foram. Bom, eu acho que, para mim, o mais importante deles, o que eu tenho mais carinho, é o tal do tripé, que eu chamo. Foi o fortalecimento de um sistema de atendimento à saúde, um sistema à família policial militar, que a gente consolidou, até por meio de uma nota, né, de instrução, onde a gente criou um tripé constituído, em 2004, pela capelania voluntária, a Unidade Integrada de Saúde e o nosso NAPS, o nosso Núcleo de Atendimento de Psicologia e Assistência Social. Por que isso começou? Porque tão logo eu assumi o comando do CPI, infelizmente, praticamente na primeira semana do meu comando, nós tivemos um acompanhamento e a morte do soldado Guedes, o soldado Silvestre ficou paraplégico nesse acidente e o sargento Alcântara praticamente quase morreu. Aquele acidente, ele mexeu muito comigo. Como comandante, eu me senti culpada de não ter evitado, de não ter conseguido evitar que aquela situação acontecesse. E a partir daí, a gente percebeu a necessidade de haver um suporte melhor aos policiais diante da gravidade da nossa atuação. Porque a gente sai de manhã e não sabe o que vai encontrar pelo caminho, não sabe com o que vai se deparar. Então, aquele homem, aquela mulher, tendo um amparo, uma retaguarda, seja dentro de uma questão jurídica, seja na questão de saúde, saber que vai ter um amparo até psicológico, saber que a sua família vai ter uma atenção caso alguma coisa aconteça com ele, aumenta o comprometimento, aumenta a segurança para que ele possa prestar bom serviço. Então, essa é uma coisa da qual eu me orgulho, da capelania voluntária e desse tripé gerado. E a outra coisa foi o trabalho em rede com a comunidade. Isso eu também me orgulho, né? A gente estabeleceu como eixo o fortalecimento da polícia comunitária. Então, houve o eixo do combate ao crime. Foi no meu comando que foi criado o terceiro BAEP, nós constituímos, estruturamos o terceiro BAEP, que apresenta excelentes resultados. Aliás, guerreiros, meu muito obrigada sempre, porque, né, eles, junto com o pessoal do policiamento, formam uma rede de proteção social incrível, né? Mas essa questão de fortalecer o policiamento comunitário por meio das audiências públicas que eram realizadas, que era dar cara a tapa, falar, prestar contas para a comunidade. Foi uma ideia que nós copiamos, inclusive, de um colega, o Coronel Figueiredo, né, e que foi muito bem implantado. A questão do fortalecimento dos consegues como meta para os comandantes de batalhão e a disseminação da vizinhança solidária. E isso trouxe um retorno para a gente que, impactou muito na redução de resultados e na confiança, na melhoria da percepção de confiança das pessoas em relação à sua polícia. E um terceiro eixo, que é o fortalecimento da integração entre as forças de segurança. E quando eu falo forças de segurança, eu incluo inclusive as guardas municipais. Então, o nosso relacionamento com as guardas na nossa região é incrível, são parceiros, atuamos juntos e isso traz bons resultados. Porque para a população, o que importa é o bom atendimento, né? Então, o que eu acho que nós temos que buscar hoje é menos corporativismo e melhor atendimento com foco à população. O corporativismo, ele tem que existir no sentido de que o policial, o servidor, aquela pessoa, ele possa estar amparado, que ele tenha condições, tenha equipamento, tenha segurança para prestar um bom serviço à população. Então, o foco sempre é o interesse público, o bom atendimento e o bom serviço prestado. Nessa rede toda, como é o relacionamento que você teve com os prefeitos? Porque o prefeito, ele é uma figura importantíssima, ele gere a vida local. Como é que você enxerga esse relacionamento como comandante de uma grande área, com diversos prefeitos? Eu nem sei quantas prefeituras, se você se relacionava
ali, mas eram bastante diferentes uma das outras, né? Como é que você enxerga esse relacionamento? Eu falo que o Vale é que nem uma colcha de retalhos. Nós temos os municípios com as características mais diferentes. E esse relacionamento com os prefeitos e com o comando da polícia, ele tem que ser indissolúvel, ele tem que ser algo umbilical. Nós tínhamos lá 39 cidades e nos relacionávamos muito próximos aos 39 prefeitos. E lá na região isso facilita, porque nós temos uma entidade que chama CODIVAP, que é um conselho de prefeitos, do qual o comandante do policiamento regional é membro nato, faz parte desse conselho. Então a gente conversa com eles no mínimo uma vez por mês. E tem também o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale, onde o comandante do CPI tem cadeira também. Então a gente debate assuntos de interesse regional e interage com os prefeitos. E esse bom relacionamento impactou, inclusive, no aumento de estratégias como atividade delegada. Taubaté, inclusive, no modelo inédito, que tem sido copiado, onde a prefeitura fornece, inclusive, as viaturas, né? E num modelo mais inédito ainda, cedeu as viaturas por meio de convênio para uso no policiamento preventivo. Então, é uma evolução muito grande de parceria, Estado-município, e que praticamente fez despencar os indicadores criminais de Taubaté e gerar uma excelente percepção de segurança da população. E na questão também da prevenção primária, né? na questão social, na atenção a bairros mais vulneráveis. Então, é indissolúvel, essa parceria tem que ser permanente. Como foi deixar o comando do CPI depois de tanto tempo? Aí você pegou no estômago. É assim, eu pedi para passar o comando no dia 4, né? Então, houve esse pedido. No dia 6, depois de participar de outros eventos, eu pendurei a minha farda no cabide, o meu B4, né, o antigo PM, né, o nosso uniforme. E aquilo é como se tivessem arrancado a minha pele. Eu senti assim que arrancaram a minha pele, doeu demais, né? Eu chorei bastante no dia em que eu percebi que aquela farda eu não estaria usando, mas aquela farda, ela tá tão em mim, que não adianta, não arranca, né? Tá com a gente está lá. Então, assim, é uma transição, mas, por outro lado, eu sei que foi por uma boa causa. A gente já está se colocando à disposição para uma nova missão. E uma missão que caminha, vem ao encontro exatamente de tudo aquilo que a gente sempre defendeu, tudo aquilo que a gente sempre lutou para acontecer, né? Então, eu me sinto confortável nesse aspecto, mas eu falo que foi traumático. Doeu. Essa missão... Você vê perfeitamente uma continuidade? O meio político é um meio diferente. Eu já percebi assim, grandes diferenças daquilo que a gente costumava transitar. Porém, tem uma coisa que tem que pautar a nossa conduta sempre. São aqueles valores que a gente aprendeu em casa, aqueles valores que a gente aprendeu na nossa casa-mãe, na nossa escola de comandantes, nas nossas academias, que todos os mais de 100 mil homens, né, os policiais compartilham e que as pessoas de bem compartilham, né? São valores indissolúveis e que vão ter que estar sempre me pautando ao longo dessa caminhada. E eu tenho certeza que isso é possível, a gente tem condições sim de se manter fiel a esses valores, né? E eu tenho, sim, propostas que convergem, sempre pautadas na questão da redução da violência. Então, são dois eixos grandes que eu quero trabalhar. Um é a valorização da polícia, das forças de segurança. E outro é trabalhar áreas de gestão na prevenção primária do crime e da violência. Na última eleição aí de prefeito, a polícia, vamos dizer assim, elegeu 112 pessoas, né, entre prefeitos, vereadores e tal. Para essa eleição agora, nas contas do Major Olímpio, aí, nós temos 150 candidatos. Aumentou a conscientização dos policiais militares a respeito de participar ativamente da vida política? Como que a senhora vê essa evolução, se é que ela existe, né, ao longo do tempo? Sem dúvida. Eu acredito que isso é fruto de um amadurecimento da própria instituição. Nós estamos colocados na linha de frente do governo, né, que é uma instituição que dá sustentação para o governo.
E quando a gente enfrenta algumas dificuldades e percebe que a solução para esses problemas está na mão de políticos, que eles é que na verdade nos governam e que são as pessoas competentes para trazer a solução para que a gente tenha condições de prestar um bom serviço, isso é claro que vai provocar um amadurecimento. E por que não nós não participarmos também? Com a experiência que temos, com os valores que temos, com o conhecimento que temos das mazelas públicas. Credibilidade. Eu acredito que nós temos plenas condições de colaborar, sim, nesse processo político. E esse amadurecimento é extremamente salutar. Além da experiência administrativa que existe, né? Todo policial militar, de uma forma ou de outra, seja o nível que for, ele gerencia determinado espaço. Então, ele tem um conhecimento que pode ser aplicado. Ernesto, você lembrou bem, como comandante do CPI, eu era uma gestora pública, então eu não estava só no policiamento. Sim, a gente participava de operações, fazia planejamento, porém, a gente também cuidava da parte financeira, da parte de logística, da parte de gestão de pessoas, do relacionamento político, né, e interinstitucional. Lá na região do CPI 1, por exemplo, a gente chegava a movimentar ano quase 11 milhões, né, em investimentos, custeio e tudo mais. Então, é uma responsabilidade muito grande. Isso se comprova até uma prática que foi usual aqui em determinado período, não vou falar efetivamente qual foi o político que governava o município de São Paulo, né, que era o prefeito de São Paulo, mas ele utilizou desse conhecimento administrativo e desses valores que você citou tanto e com tanta profundidade, usando oficiais da Polícia Militar, de diversos postos, dentro das, então, subprefeituras. Esse é o reconhecimento exato... Todas, né? Praticamente todas. Esse é o conhecimento exato, o reconhecimento exato dessa capacidade de gestão que nós temos, né? É de fazer mais com menos, de ser responsável no uso do recurso público, de procurar ter transparência nisso e de ter padronização, né? Tudo a gente trabalha com base no planejamento estratégico, processos, então é uma responsabilidade muito grande, né? E nós somos cobrados diretamente pelo munícipe, pela população. Então, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, não tem intermediário. As mulheres agora estão em alta, né, Coronel? Já temos uma que é candidata a vice-governadora, né, que é a Coronel Carla. A senhora está se colocando como pré-candidata a deputado e nós temos outras mulheres aí. E a senhora acha que vai ser mais fácil se relacionar na Assembleia, se a senhora for mesmo para lá, pelo número de mulheres ou pode ter homem à vontade que nós vamos conversar? Silvio, eu acho assim, as mulheres, quando fala assim na questão da mulher, o que se busca, o que a mulher realmente busca, e quando fala em feminismo e tal, mas na verdade a essência é buscar o quê? O respeito e a igualdade. A gente quer ter o nosso espaço. O lugar da mulher é onde ela quiser, não é verdade? Então é ter o espaço, não é competir com os homens, não. Na verdade, as diferenças se somam, as diferenças tornam tudo mais rico, né? E a gente ter esse respeito, essa sensibilidade de lidar com as diferenças e saber aproveitar o que tem de melhor naquilo que é diferente, né? E compor e rumar para os mesmos objetivos. Então é assim, eu acho que a mulher pode sim contribuir. Eu tive muito orgulho quando anunciou a Coronel Carla, né, como uma vice-governadora, candidata, né, a Então, assim, liguei a ela, inclusive, vibrei, desejei parabéns, desejei a ela muita coragem, porque é uma coragem muito grande assumir um cargo dessa magnitude, né? E é assim, eu acho que as mulheres têm muito a contribuir e nós faremos a nossa parte lado a lado. A ideia é sempre lado a lado, shoulder to shoulder, ombro a ombro, né? Essa é a ideia. Eu não vou perguntar como é que a situação de mãe, porque impactou ao longo da sua carreira, porque eu sou muito família também, eu particularmente sou muito família, e eu sou pai. Então eu sei que tanto o pai quanto a mãe, quando se dedica, tem que estar próximo, tem que estar longe, são sacrifícios. Como foi a sua carreira, ao longo da sua carreira, esses sacrifícios? Ainda mais o seu marido, Paulo, também sendo policial militar, como é que foi gerenciar tudo isso? Esse talvez tenha sido o maior desafio da minha carreira. Eu confesso que foi assim o mais profundo, o mais difícil.
Por quê? Porque a base, a minha coluna vertebral é a minha família, que sempre foi referencial para mim. E meu sonho era eu ser também matriarca de uma família também forte, bem constituída. Graças a Deus está aí, permitiu, a gente está conseguindo conciliar papéis. Mas numa determinada fase da minha carreira, eu, em vias de ser promovida a capitão, um dia, depois, meados do ano 2000, quando eu estava inclusive na Defesa Civil, eu estava 15 dias trabalhando porque teve uma chuva enorme, vários municípios afetados por desastres, e depois de 15 dias sem ir para casa, eu fui desesperada para casa para ver minha filha pequena. Minha filha olhou para mim, correu para o colo da babá, chamou a babá de mãe e não quis mais vir no meu colo. Aquilo, para mim, foi a morte, me feriu profundamente. Naquele dia, eu cogitei seriamente pedir baixa da polícia, porque eu falei, eu estou perdendo a minha família, né? Mas eu tive bons comandantes que souberam me trazer, conversar. Eu sou muito grata, inclusive, ao coronel Roberto Alegretti, que naquela época soube me resgatar. Ele é psicólogo, inclusive, de formação. Conversou comigo e falou dessa questão da conciliação de papéis, da gente poder ser uma boa profissional, né, se dedicar com paixão àquilo que a gente acredita, porém conciliar. E aí eu aprendi nessa história que nem sempre o tempo que a gente tem com os nossos filhos que é o mais importante, mas a qualidade do tempo que nós temos com ele. Veja, a gente hoje vê pais e mães que estão às vezes do lado dos filhos, cada qual no seu tablet, no seu celular e não se conversam. Então essa qualidade, e eu peço ao policial militar que reflita sobre isso, né? Porque quando nós terminarmos, né, eu estou agora encerrando um ciclo de 30 anos, nós voltaremos para o nosso lar. E como está esse nosso lar? Nós fazemos parte dele? Então, reflitam sobre isso e não se percam no meio do caminho. Isso é muito importante. Esse é um grande desafio. Esse acho que é um dos maiores desafios que todos nós que passamos por esse caminho enfrentamos. Eu tenho certeza que você saiu vitoriosa também nesse desafio. Mas aí, Ernesto, eu queria falar do meu marido. Eu acho que o papel também do esposo, da esposa, é fundamental. Meu marido é uma pessoa incrível, o Coronel Paulo é hoje o comandante aí do grupamento aéreo, mas nós começamos juntos, assim, desde o início, sofrendo, apanhando muito, e um sempre sustentando o outro. Então, foi sempre uma parceria. Meu marido é o meu maior parceiro, meu maior amigo, meu grande amor. Então, é o que sustenta mesmo. Bom, mais uma vez, a gente termina o horário do programa e não termina o assunto, né? Eu gostaria muito de agradecer por a senhora ter vindo aqui, conversado. E muita coisa que a gente quer falar com a senhora, a gente não pode por causa da legislação eleitoral, né? Então, a senhora é uma pré-candidata a deputada estadual. Sim. Quando isso se concretizar, então, a gente quer que a senhora volte aqui, porque aí nós precisamos falar de governo, né? Sim. O que a senhora pretende fazer, para onde que vamos, para onde que não vamos, né? E então esperamos que a senhora volte aqui mais uma vez, interrompa a sua campanha um pouquinho e volte aqui. Será um prazer. E acrescentar que se você também é pré-candidato e quer participar do programa da Defendas, depois que homologar a sua candidatura e você puder, o espaço está aberto. Entre em contato com a gente, fale com a gente vai dar todo o apoio para você e vai dar o espaço. Sim. O espaço está aberto aqui para você. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Coronel Ernesto, Coronel Nicolucci. Tenha um ótimo final de dia, bom fim de semana e até a semana que vem. Amém.